Desde o princípio, a história da humanidade foi marcada por um evento que mudou o curso de todas as coisas: o pecado original. Em Gênesis 3, vemos como Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, trouxeram consequências profundas não apenas para si mesmos, mas para toda a humanidade. O pecado entrou no mundo, e com ele, a morte e a separação de Deus. No entanto, mesmo em meio à queda, havia uma promessa: a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa promessa apontava para a redenção que viria por meio de Jesus Cristo. A graça de Deus surge como a resposta divina ao pecado original. Ela não é algo que podemos conquistar ou merecer, é um dom imerecido, oferecido gratuitamente a todos. Em Romanos 5, versículo 20, lemos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso nos mostra que, por maior que seja o peso do pecado, a graça de Deus é infinitamente maior. Ela não apenas nos perdoa, mas nos restaura e nos capacita a viver em comunhão com Deus. Mas há algo ainda mais profundo: a graça nos escolhe. Mesmo em nossa fraqueza, mesmo quando nos sentimos indignos, Deus nos chama para sermos participantes de sua graça. Em Efésios 1, versículo 4, somos lembrados de que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa escolha não se baseia em nossos méritos, mas no amor incondicional de Deus. Aqui, começamos a entender que a graça não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade transformadora. Ela nos alcança em nossa condição de pecadores e nos eleva à condição de filhos amados de Deus. E é sobre essa graça, maior que o pecado original, que vamos refletir. O pecado original não é apenas um evento histórico, é uma realidade que ecoa em cada um de nós. Em Romanos 5, versículo 12, lemos que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Essa passagem nos mostra como a desobediência de Adão afetou toda a humanidade. Herdamos uma natureza inclinada ao pecado, uma tendência que nos afasta de Deus e nos leva a escolhas que ferem a nós mesmos e aos outros. No entanto, a história não termina aqui. A mesma Bíblia que nos revela a gravidade do pecado também nos aponta a solução: a graça de Deus. Em Romanos 5, versículo 15, Paulo contrasta a queda de Adão com a redenção em Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. A graça não apenas nos perdoa, mas nos reconcilia com Deus, restaurando o que foi perdido. No seu livro, Confissões, Santo Agostinho relata que a natureza humana está profundamente marcada pelo pecado, mas também profundamente alcançada pela graça. Ele escreve: nosso coração está inquieto até que descanse em ti. Essa inquietação, segundo Agostinho, é um sinal de que fomos criados para Deus, e apenas nele encontramos a verdadeira paz. O pecado nos afasta dessa paz, mas a graça nos traz de volta. Aqui, entendemos que a necessidade da graça não é apenas teológica, mas existencial. Sem ela, estamos perdidos em nossa própria fraqueza, incapazes de superar as consequências do pecado original. Mas com ela, somos transformados. A graça não apenas nos perdoa, ela nos capacita a viver de maneira nova, em comunhão com Deus e com os outros. A graça de Deus não é apenas uma ideia abstrata, é a resposta concreta e poderosa ao pecado que nos separa dele. Em Efésios 2, versículo 8, lemos que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo nos lembra que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. Ela é um dom, um presente merecido que nos é dado por meio de Jesus Cristo. A graça é a manifestação do amor de Deus em ação. Enquanto o pecado nos afasta dele, a graça nos atrai de volta. Em Tito 2, versículo 11, somos lembrados de que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça não faz distinção de pessoas, ela está disponível a todos, independentemente de nosso passado ou de nossas falhas. Mas a graça não apenas nos salva, ela também nos transforma. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, lemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A graça nos capacita a deixar para trás os padrões do pecado e a viver de acordo com a vontade de Deus. Ela nos dá forças para resistir às tentações e para caminhar em direção à santidade.
A graça também nos ensina a viver de maneira diferente. Em Tito 2, versículo 12, lemos que a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa na presente era. Ela não apenas nos perdoa, mas nos guia em uma vida que reflete o caráter de Cristo. Essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo. A cada dia, a graça de Deus nos sustenta, nos fortalece e nos lembra de que somos amados e escolhidos por Ele. Ela nos capacita a viver em comunhão com Deus e a ser testemunhas do seu amor no mundo. A ideia de que Deus nos escolheu para a salvação pode parecer surpreendente, mas é uma verdade profundamente enraizada nas Escrituras. Em Efésios 1, versículo 4, lemos que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa escolha não se baseia em nossos méritos ou em nossas boas obras, mas na soberania e no amor incondicional de Deus. A predestinação é um tema que muitas vezes gera dúvidas e questionamentos. Como podemos conciliar a soberania de Deus com a liberdade humana? A resposta está na graça. Em Romanos 8, versículo 29, lemos que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A predestinação não é um decreto arbitrário, mas uma expressão do amor de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. No seu livro, A Cidade de Deus, Santo Agostinho explora a relação entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Ele argumenta que a graça de Deus não anula nossa vontade, mas a restaura e a eleva. Agostinho escreve: Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, não por nossos méritos, mas por sua misericórdia. Essa escolha divina é um ato de amor que nos capacita a responder ao chamado de Deus com fé e obediência. A predestinação também nos lembra de que a salvação é obra de Deus, do início ao fim. Em Filipenses 1, versículo 6, lemos que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso nos dá segurança e esperança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele cumprirá seus propósitos em nossas vidas. No entanto, a predestinação não deve nos levar ao orgulho ou à passividade. Pelo contrário, ela deve nos inspirar a viver em gratidão e humildade, reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, Paulo escreve: Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Essa deve ser a nossa atitude, reconhecer a graça de Deus em nossas vidas e responder com fé e obediência. A graça de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma força transformadora que muda vidas. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, lemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é superficial, mas profunda e radical. A graça nos tira das trevas e nos transporta para o reino da luz, nos capacitando a viver de maneira completamente nova. Essa nova vida em Cristo é marcada por uma mudança de prioridades e valores. Em Colossenses 3, versículo 2, somos exortados a pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. A graça nos ajuda a fixar nossos olhos no eterno, a buscar as coisas que agradam a Deus e a viver de acordo com sua vontade. A graça também nos capacita a superar as tentações e as fraquezas que antes nos dominavam. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, lemos que Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que possam resistir. A graça nos dá forças para resistir ao pecado e para caminhar em direção à santidade. Mas a transformação que a graça opera em nossas vidas não se limita ao âmbito pessoal. Ela também nos capacita a ser instrumentos de Deus no mundo. Em Mateus 5, versículo 16, Jesus nos diz: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. A graça nos transforma para que possamos refletir o amor e a misericórdia de Deus aos outros. Essa vida transformada pela graça é uma vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Em 1 João 1, versículo 7, lemos que se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A graça nos une a Deus e aos outros,
criando uma comunidade de fé que testemunha o poder transformador do Evangelho. A graça de Deus é maior que qualquer pecado, maior que qualquer falha, maior que qualquer culpa que possamos carregar. Ela é a resposta definitiva ao pecado original, a prova do amor incondicional de Deus por nós. Em Romanos 8, versículo 1, lemos que agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a promessa que sustenta nossa esperança. A graça nos liberta da condenação e nos dá uma nova vida em Cristo. Essa graça não apenas nos perdoa, mas nos transforma. Ela nos capacita a viver de maneira nova, a superar as tentações e a caminhar em direção à santidade. Em 2 Coríntios 12, versículo 9, lemos que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mesmo em nossa fraqueza, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar e nos fortalecer. Mas a graça não é apenas algo que recebemos, é algo que compartilhamos. Em Mateus 10, versículo 8, Jesus nos diz: de graça recebestes, de graça dai. A graça que nos foi dada deve ser compartilhada com os outros, para que eles também possam experimentar o amor e a misericórdia de Deus. Agora, é o momento de tomar uma decisão. A graça de Deus está disponível a todos, mas cabe a cada um de nós responder a esse chamado. Se você ainda não fez isso, hoje é o dia de se comprometer com Cristo. Escreva nos comentários: eu aceito a graça de Deus. Essa simples declaração é um passo de fé, um compromisso público de que você deseja viver na graça e no amor de Cristo. Que Deus abençoe sua vida e guie seus passos, para que você possa viver plenamente na graça que Ele oferece.